Costumava ser um artigo de fé, algo que você nem precisava dizer em voz alta. Era automático. Os líderes eleitos do nosso país, sejam da Câmara, do Senado ou o presidente, obviamente vão priorizar os interesses americanos acima dos de qualquer outro país. Temos aliados, temos amigos, temos pessoas com quem compartilhamos uma causa comum, e assim por diante. Mas no fim das contas, tudo tem que estar subordinado aos Estados Unidos. Era assim que costumava ser. Agora, você não pode simplesmente aceitar isso pelo valor de face. É preciso fazer as perguntas difíceis, porque há evidências cada vez maiores de que é prioridade para muitas dessas pessoas. É o dólar. Nem se trata de outro país, propriamente. Vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas, na verdade, é uma questão de acesso ao poder. É uma questão de dinheiro e de satisfazer os próprios desejos deles. E, aliás, os Estados Unidos talvez nem estejam em segundo ou terceiro lugar. Podem estar lá, no fim da lista, até mesmo entre aqueles que dizem defender os Estados Unidos em primeiro lugar. E para nos ajudar a entender muita coisa disso, alguém que conheço acompanha esse tema muito de perto há muitos anos. O incrível Matthew Hoh, pesquisador sênior da Eisenhower Media Network, ex-funcionário do Departamento de Estado e fuzileiro naval que serviu em combate. Matthew Hoh, bem-vindo de volta ao programa. Olá, Danny. Que bom ver você. Bem, escute, você sabe, como alguém que serviu ao nosso país tanto fardado quanto no governo, como alguém que ama os Estados Unidos, que literalmente estava disposto a arriscar a própria vida por ele, deveria ser esperado que nossos políticos sempre nos dessem respaldo. É assim agora, porém? Você se sente assim? A propósito, não consigo ouvir você. Desculpem, fiz aquilo de novo. Acho que estou tendo problemas com o microfone. Peço desculpas a todos, mas acabei de puxar ele. Se continuar acontecendo, vou trocar para o outro microfone. Mas não, eu não acho que isso tenha sido diferente em algum momento, Dani. Acho que a política sempre serviu aos interesses políticos e não aos interesses daqueles que, sabe, estão nas nossas comunidades, na nossa sociedade, mas principalmente dos militares que são enviados para o exterior para essas guerras. Quero dizer, veja o LBJ. Em 1964, 1965, ele sabia que o Vietnã era impossível de vencer, mas ainda assim decidiu enviar centenas de milhares de jovens. Dezenas de milhares jamais voltariam para casa. E centenas de milhares voltariam mutilados, física, mental, psicológica e espiritualmente. E ele decidiu fazer isso mesmo assim, porque era melhor politicamente. E acho que você vê isso repetidas vezes. Vimos isso no governo Obama. Barack Obama não acreditava na escalada daquela guerra, mas fez isso mesmo assim, porque na visão dele, era sua melhor escolha política. Foi o que David Axelrod, Rahm Emanuel, Hillary Clinton e Bob Gates aconselharam. Não foram decisões tomadas com base no que era melhor para os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, nem em saber se aquela guerra podia ser vencida. Foram decisões tomadas com base no que era melhor politicamente para a Casa Branca. E vemos isso aqui. E agora temos esses comentários absolutamente revoltantes e desprezíveis do presidente dos Estados Unidos sobre os 4 militares que foram mortos no Iraque e na Jordânia. Ele diz que o desejo deles ao morrer era que os Estados Unidos impedissem o Irã de obter armas nucleares. E diz que não quer mandá-los para a morte, mas que precisa fazer isso. Sabe, isso me lembra o personagem do Ted Knight em Caddyshack, o juiz Smails, quando ele diz ao Cad, Danny, sabe, eu condenei garotos mais jovens que você à câmara de gás. Não queria fazer isso, mas achei que devia isso a eles, certo? Esse nível de arrogância, essa canalice, essa sensação de ter o direito de destruir a vida dos outros em benefício dos próprios objetivos que nesse caso nem sequer estão claros. Pelo menos no caso do Obama ou do LBJ, podemos entender que eles fizeram isso, escalaram aquelas guerras porque achavam que era politicamente do interesse deles, que perderiam eleições se parecessem fracos.
Mas nesse caso do Trump, a gente nem entende direito por que ele está fazendo isso, já que ele parece mudar, certo, todos os dias, de um dia para o outro, sobre do que se trata tudo isso, para que serve, o que ele vai fazer e assim por diante. Sabe, isso me lembra algo que Joe Kent disse no nosso programa. Quando Joe Kent ainda estava no gabinete do diretor de inteligência nacional, o presidente Trump ouviu de todo tipo de gente, tanto da comunidade de inteligência quanto da comunidade militar, nos mais altos níveis, que essa guerra não daria certo, que nos causaria muitos danos, que assassinar o líder não funcionaria, todas essas coisas. E Tucker Carlson disse exatamente a mesma coisa. Ele falou com ele ainda no dia 26 de fevereiro e disse que Trump reconheceu que essas coisas não iam funcionar, mas fez mesmo assim. Bem, estou pedindo que você especule aqui, mas por que o presidente dos Estados Unidos seguiria um caminho que até seus assessores internos disseram que não daria certo, nem politicamente? Mais uma vez, isso não se limita a esta Casa Branca. E quando voltamos e olhamos para o governo Biden, para as decisões que tomou em relação a, digamos, apoiar o genocídio em Gaza, ou apoiar a guerra da Ucrânia contra a Rússia, e para coisas que eram óbvias para observadores externos objetivos, o governo Biden escolhe apoiar o genocídio de Israel em Gaza, porque acha que é melhor manter as boas graças do lobby israelense do que, sabe, defender os direitos humanos, se posicionar contra um genocídio e, de fato, ouvir os desejos dos próprios eleitores. Quer dizer, eles estão tão perdidos nisso. A clareza deles sobre essa questão é tão ruim. Eles agem por interesse próprio e pensam que a melhor forma de manter a democracia, não só a Casa Branca, mas de manter o poder, é permanecer alinhados ao lobby de Israel. Isso significa que eles preferem perder a eleição para os republicanos a irritar o lobby de Israel. Quero dizer, há aspectos disso relacionados ao poder que Donald Trump também pode estar levando em conta. Ele não quer irritar o lobby de Israel. Ele quer continuar nas boas graças de Miriam Adelson e Benjamin Netanyahu. Mas também acho que Donald Trump é notoriamente ignorante. Não acho que ele tenha uma boa compreensão do que está acontecendo aqui. Sabe, eu sei que Joe Kent disse que essa informação foi apresentada a ele. Mas eu me pergunto quanto, em que quantidade, qual foi a escala e o alcance das informações positivas que foram dadas a ele. Quer dizer, conhecemos essa história de Netanyahu e Trump. Barnea, David Barnea, o ex-chefe do Mossad, vai a Washington, D.C., e apresenta a Trump um briefing na sala de situação da Casa Branca. E é isso que o faz cruzar a linha. É isso que o leva a decidir conduzir esta guerra. Sabe, acho que também há muita preocupação com a qualidade das informações que o presidente está recebendo, com o que estão dizendo a ele. E de novo já vimos isso antes. Isso não é algo peculiar ou exclusivo deste governo. É algo que afetou todos os governos. E de novo, você e eu, Dani, temos nossas próprias experiências pessoais com isso, no caso da guerra do Afeganistão. E se as pessoas não conhecem a história do Dani, quando ele estava na ativa e voltou do Afeganistão, ele tinha passado um ano lá. E a função dele no Afeganistão o levava por todo o país, desde patrulhas a pé até as reuniões diárias de inteligência do general Petraeus. Quero dizer, eu não sei se naquele ano alguém teve uma visão melhor do que estava acontecendo no Afeganistão do que o Dani. Ele volta e retoma o trabalho no Estado-Maior Conjunto e percebe que todas aquelas informações que estavam chegando à Casa Branca, ao Congresso, aos principais tomadores de decisão, eram essencialmente mentiras. Estavam encobrindo o que realmente estava acontecendo lá. Então, se as pessoas não conhecem a história do Dani, o que ele faz é escrever seu próprio relatório, usando as informações que tinha à disposição por causa do tempo que passou no Afeganistão, além do cargo que ocupava no Pentágono. Ele produz um relatório e o leva ao Congresso. E Dani diz, os generais estão mentindo sobre a guerra no Afeganistão.
e ninguém o ouviu. Alguns ouviram, mas a maioria não. Você ouviu, e isso fez você se sentir melhor. Eu ouvi, sabe? Mas sabe, quero dizer, o ponto de contar essa história é, primeiro, para que as pessoas entendam quem é o apresentador do programa, mas segundo, para mostrar que isso é sistêmico, isso é endêmico, e talvez seja pior por causa do Trump, do caráter dele, do ego dele, sabe? A única coisa a qual Donald Trump é leal, a única coisa pela qual Donald Trump tem alguma lealdade é o próprio ego, o próprio interesse. Então, mas por quê? Sabe, acho que é isso que temos de entender. O sistema é corrupto, está apodrecido, há uma inércia imperial aqui. Há lucro, no sentido do complexo militar industrial, e temos um sistema de suborno organizado que grupos como o Lobby de Israel podem explorar. E isso não gera apenas a pressão para garantir que as informações que chegam ao presidente, e com base nas quais ele age, sigam a narrativa. Isso cria um ecossistema em Washington, D.C., onde como poderia haver qualquer outra informação chegando ao presidente que não fosse aquela que essas forças querem que haja. E mais uma vez, podemos dizer isso porque é algo consistente ao longo dos anos. Podemos voltar, é claro, mais uma vez, a LBJ e ao Vietnã. Então este é um problema muito real, e é por isso que o Império Americano continuará travando guerras como esta. Até que entre em colapso, porque eu acho que esse ecossistema, como você descreve com muita precisão, não se sustenta. E deixa eu destacar algumas coisas para explicar por que defendo isso com tanta convicção. Daqui a pouco, vou mostrar um trecho da Marjorie Taylor Greene falando sobre algo que aconteceu no Congresso ontem, eu acho. Mas antes de ela começar a falar, é importante que as pessoas entendam o contexto. Agora está claro, como você apontou há um segundo, que sabemos por que Trump estava falando em entrar nesta guerra. Foi contra o Conselho da Comunidade de Inteligência, da nossa comunidade de inteligência, contra o Conselho dos nossos militares, contra o Conselho da vice-presidente Tulsi Gabbard na época de Joe Kent e de vários outros. Mesmo assim, ele foi lá e fez. E agora vemos que foi porque Benjamin Netanyahu queria que ele fizesse isso e ele achou que daria certo por causa do assassinato, esse tipo de coisa. Mas agora vemos que foi um fracasso espetacular. Nada funcionou. Absolutamente nada. Até este ponto, isso já nos custou 18 americanos mortos e cerca de 500 feridos. Centenas de bilhões de dólares. 20 bases continuam sendo simplesmente desmanteladas pelos militares iranianos. Nossos mísseis de defesa aérea estão acabando. Nossos mísseis ofensivos estão acabando. Em resumo, agora todos os americanos estão sofrendo porque Bab el-Mandab está fechado, como resultado direto de todas essas ações. O Estreito de Hormuz continua fechado, e assim por diante. Todos esses fracassos espetaculares aconteceram porque o presidente Trump entrou em guerra em nome do lado israelense, a um custo profundo para a América. Você poderia pensar que, se é um americano comum, agora finalmente haveria esse repúdio a essa adesão reflexiva ao Estado de Israel. E muitos americanos têm essa posição, mas isso ainda não chegou ao topo. E aqui Marjorie Taylor Greene fala sobre o custo físico, sobre o que está acontecendo agora. A votação da NDAA, a Lei de Autorização da Defesa Nacional. É o projeto de lei sobre o qual vocês têm ouvido muito, que contém a seção 219, que prevê de fato a fusão da inteligência militar dos Estados Unidos com a nossa cadeia de suprimentos de defesa, o que é extremamente importante. Isso envolve todo tipo de contrato para produzir todo tipo de arma e equipamento para as nossas Forças Armadas. A seção 219 funde as Forças Armadas dos Estados Unidos com as Forças Armadas de Israel. Isso é algo que jamais deveria acontecer com qualquer país estrangeiro. É uma destruição completa da nossa soberania e coloca totalmente a América em último lugar. A América por último. Quer dizer, eu não poderia dizer melhor.
Certo. Mas me faça entender isso, Matt. E mesmo que eu não goste do que você vai dizer, com toda essa destruição que acabei de descrever, por que, em nome de Deus, o Congresso dos Estados Unidos iria querer agora nos vincular ainda mais estreitamente ao Estado de Israel, e especialmente às forças de defesa de Israel? Por causa da corrupção, certo? Por causa da podridão. Porque temos um sistema de suborno legalizado. Também temos esse ecossistema de que estávamos falando antes. Então, esse argumento do suborno legalizado, de membros do Congresso recebendo centenas de milhares, milhões de dólares do lobby de Israel, vale para praticamente todos os outros grupos de interesse e organizações deste país. Não é como se os israelenses tivessem algum esquema especial só deles aqui. É a mesma coisa que o grande agronegócio explora. É a mesma coisa que a indústria farmacêutica explora. É a mesma coisa que qualquer setor vai explorar. Mas isso só vai até certo ponto. Esse ecossistema faz com que essas pessoas sejam verdadeiramente convictas. Então elas de fato recebem seus argumentos prontos do lobby de Israel. Eles recebem, sim, orientações e instruções sobre como votar e o que dizer. Mas muitos deles estão nessas posições como verdadeiros crentes. Eles realmente acreditam que uma política de Israel, em primeiro lugar, é a melhor política para os Estados Unidos da América. E há vários motivos para isso. Alguns são imperialistas ou neoconservadores, alguns são sionistas cristãos. Para outros, isso se deve simplesmente ao que lhes foi ensinado nas escolas americanas, na educação americana, seja no ensino médio, na faculdade ou na pós-graduação. Ao que as Forças Armadas dos Estados Unidos, essencialmente incorporam em sua relação com Israel. Ao que todo especialista de think tank, com exceção de um pequeno grupo em Washington, D.C., vai afirmar ser do melhor interesse dos Estados Unidos. E certamente é o que o complexo industrial militar gosta. Então você vê essas várias visões, entendimentos e filosofias se unindo num ponto em comum: integrar as Forças Armadas dos Estados Unidos a Israel. E as pessoas também precisam lembrar que, para os Estados Unidos, Israel sempre foi um projeto imperial, um projeto colonial, se quiserem chamar assim. Os Estados Unidos assumem o lugar do Império Britânico. Não é segredo, não há controvérsia. O Estado de Israel foi um projeto colonial britânico. A ideia era, como disse o governador-geral de Jerusalém nos anos 20, estabelecer uma Irlanda do Norte judaica, leal em meio a um mar de árabes potencialmente hostil. Quer dizer, é isso que Israel essencialmente se torna para os Estados Unidos. Você vê isso codificado na doutrina Nixon, em que os policiais de ronda dos Estados Unidos no Oriente Médio são Israel, o Israel judeu, e o Irã persa de Pahlavi, certo? E a função deles seria conter os árabes. Então existe uma inércia nisso. Existe também uma lógica que está bem estabelecida há décadas nos círculos americanos de política externa, segurança nacional e inteligência militar. Estados Unidos e Israel estão ligados não só por razões que apoiam as prioridades e os objetivos de Israel, mas também os americanos. O que aconteceu, porém, é que desde 7 de outubro de 2023, o público americano passou a entender como Israel realmente é. As histórias hollywoodianas de que Israel foi estabelecido em, numa terra sem povo, toda aquela ideia de povo sem terra, terra sem povo, e depois embelezadas pelo entretenimento americano durante décadas, moldando a visão dos americanos sobre como é Israel por meio de filmes, programas de televisão e livros. Mas também ao reconhecimento do genocídio. As pessoas veem, todos os dias em seus celulares, Israel levando adiante esse genocídio, assassinando dezenas de milhares de crianças, mutilando dezenas de milhares de outras crianças, destruindo por completo uma sociedade. E o público americano, apesar de todas as tentativas da grande mídia corporativa e da vasta maioria do establishment político americano de dizer o contrário, entende a realidade de Israel. Telling them otherwise, the American people understand the reality of Israel. And so that has turned American public opinion
E isso mudou completamente a opinião pública americana sobre o apoio a Israel. Agora, com exceção dos republicanos mais velhos, nenhum grupo demográfico americano apoia a ajuda a Israel ou assistência militar a Israel. Isso torna problemática para o Congresso americano a votação anual de bilhões de dólares para Israel. Então, essa seção 219, que integra as Forças Armadas Americanas, é muito ampla. E da forma como foi redigida, é bastante vaga. O ponto principal é a criação de um agente executivo, essencialmente um czar, que pode se sobrepor e decidir qualquer coisa relacionada a Israel em assuntos militares e questões de tecnologia. Com o tempo, inclui também a inteligência. Com exceção do secretário de Defesa e do presidente, essa pessoa vai se sobrepor a qualquer outra pessoa no governo dos Estados Unidos. Então, qual é o objetivo de fazer isso dessa forma? É fazer com que o Congresso americano não precise mais votar sobre fornecer apoio a Israel. Isso essencialmente isola o Congresso e a relação dos Estados Unidos com Israel da vontade do povo americano. E é muito importante entender que aquilo que estamos enfrentando aqui não é estático, é dinâmico. Isso é, um Leviatã é um organismo vivo. Ele reage, entende, prevê e faz coisas como essa. Então, para as pessoas que estão entrando agora nesse movimento contra esse sistema, há algo que vocês precisam entender. Quaisquer que sejam as vitórias que vocês possam conquistar. E eu diria que tivemos uma enorme vitória nos últimos anos. Agora, certamente preciso dar crédito a pessoas como você, Dani, ao Gary e a outros apresentadores como vocês, a outros programas como o de vocês, por informarem o povo americano. E isso teve um impacto real na mudança da opinião pública americana sobre Israel, levando-a para onde ela legitimamente deveria estar. E agora, o que o establishment faz? O que as elites fazem? O que o império faz? Eles têm que mudar, certo? Têm que se adaptar. Têm que blindar o Congresso do povo americano. E então você tem esse projeto de lei que essencialmente integra as Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel. Mas ele é muito abrangente, é muito profundo. Ele alcança todos os aspectos do complexo industrial militar. E claro, no Senado há uma proposta correspondente à seção 1217 do Tom Cotton, eu acho, que faz a mesma coisa na área de inteligência. Se ela for incluída na NDAA, os Estados Unidos fornecerão a Israel qualquer informação de inteligência sobre qualquer coisa. O que quer que os israelenses queiram, eles recebem. Para que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos deixe de fornecer alguma informação de inteligência a Israel, nos termos da emenda do Tom Cotton à NDAA, o presidente dos Estados Unidos precisa certificar o motivo e depois ir ao Congresso para justificá-lo. Você sabe qual é a justificativa que Tom Cotton apresenta para isso? Por que ele quer acrescentar isso e ampliar nossa conexão com Israel na área de inteligência? O senador Cotton é um verdadeiro crente. O que ele diz? Qual é a justificativa dele? Acho que é só, sabe, uma integração comum, tempos dinâmicos, ambiente acelerado. Os israelenses são os melhores em inteligência, assim como nós. Deveríamos trabalhar juntos, o mais próximo possível, blá blá blá. É a mesma coisa que estão dizendo para defender a seção 219, a integração das Forças Armadas. Os israelenses são os melhores. Por que não quereríamos nos envolver com eles dessa maneira? E isso faz mais sentido. É mais eficaz. Traz economia de custos e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Bom, acho que primeiro vamos olhar pelo lado positivo. Você tem razão. Não só o nosso canal, mas vários outros vêm dizendo a verdade. E obviamente você faz isso há anos, antes mesmo de quase todos esses canais existirem. Então, agradeço por isso. Mas uma das pessoas que entrou recentemente nisso foi Tucker Carlson. E ele não hesitou em usar sua plataforma para dizer o seguinte: a Câmara dos Representantes inteira, todos os republicanos, exceto 7, acabou de votar há poucos minutos para fundir
fundir as Forças Armadas dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos de $1,5 trilhão por ano, com a minúscula força de reserva das FDI. Isso ajuda a gente? Não. Claro que ajuda eles. Fundir a inteligência americana, as 19 agências de inteligência com o Mossad. O quê? Claro. Basicamente um ritual de humilhação. O que você quiser, Israel. Se isso nos prejudica, tudo bem. Na verdade, é bom se sacrificar por vocês. É como se todo mundo no governo inteiro fosse o Mike Huckabee agora. Acho que o último comentário dele lembra um pouco o que você acabou de dizer há um minuto sobre os verdadeiros crentes. Eles realmente pensam, sim, são uma coisa só. Os interesses deles e os nossos são idênticos. Então ajudá-los é ajudar a nós mesmos. Certo. E é por isso que eu sempre quero alertar contra dar uma ênfase excessiva ao lobby de Israel. E sem dúvida ele é importante. É muito importante, afinal esse dinheiro não mente. Mas também, se você for se reunir com esses membros do Congresso, se você for falar com suas equipes, eles realmente acreditam nisso. Eles são sionistas. Joe Biden sabe, o presidente dos Estados Unidos, que se autodeclara o maior sionista de Washington, D.C. O homem é um verdadeiro crente. Ele realmente acreditava que os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio passavam por Israel, que Israel servia aos interesses americanos, e não o contrário. E você também vai ver isso. Se você for a Israel, vai ver comentários dizendo que Israel é controlado pelos Estados Unidos. Então, se você algum dia pensar nisso, vai ver protestos saindo de Israel. Nós vimos protestos em Israel quando Israel concordou ou quando foi anunciado o cessar-fogo com o Irã e foi estabelecido o memorando de entendimento. E esse memorando previa que Israel encerrasse sua guerra no Líbano e se retirasse. Houve protestos contra isso por parte do público israelense, porque a invasão e a ocupação do Líbano por Israel são incrivelmente populares em Israel. Então, nos protestos contra o possível cessar-fogo no Líbano, havia pessoas com máscaras de Trump e Netanyahu. E era Trump quem segurava Netanyahu pela coleira, certo? E se ele viesse aqui, você veria o contrário. Então, acho importante que as pessoas entendam que existem prioridades reais aqui, interesses reais em jogo, ou pelo menos interesses e prioridades percebidos como reais, que vão além da corrupção, do lobby de Israel, da corrupção da nossa, rede organizada de suborno que temos como governo nos Estados Unidos. E outra coisa, um ponto que quero levantar, porque isso é muito importante, é que as pessoas vão falar sobre essa integração. Bem, nós temos isso com outros países. Depois da Segunda Guerra Mundial, estabelecemos o programa Five Eyes. E o programa Five Eyes reúne os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Austrália e a Nova Zelândia, e eles compartilham inteligência. Mas isso é muito limitado. E também temos tratados com esses países. Temos um tratado de intercâmbio tecnológico com o Reino Unido. É um tratado de fato, é algo baseado na ratificação pelo nosso Congresso. E na verdade, Dani, quando comecei a trabalhar com compras, em 2008, eu estava na GIEDO, a Organização Conjunta para Derrotar Artefatos Explosivos Improvisados. Estávamos tentando encontrar homens-bomba. Os britânicos vieram, trouxeram alguns dos equipamentos deles, algumas coisas de raio-x, imagens térmicas e tudo mais, para vermos no que estavam trabalhando. E foi uma dor de cabeça enorme, mesmo tendo esses acordos, mesmo tendo esse tratado, mesmo sendo suposto compartilharmos informações de nível secreto. Não era de nível TS. Isso era nível secreto. Era uma dor de cabeça enorme. Quase não valia a pena. E você também sabe, por todo o tempo que lidou com informações sigilosas, qual é a marcação de classificação mais comum que você encontra? É No Foreign, sem estrangeiros. Quando eu estava com o 2nd Marines, no Iraque, tínhamos um Royal Marine como nosso oficial adjunto de operações. O oficial adjunto de operações do regimento era um Royal Marine. Era um programa de intercâmbio que vinha de Deus sabe quando. O problema é que agora estávamos em guerra. Estávamos no Iraque.
E esse cara não tinha permissão para ver nada. Era um problema de verdade. Sabe, era um problema muito real. E eles tinham maneiras de contornar isso, e tenho certeza de que houve coisas que ele viu e que não deveria ter visto. Mas, de novo, ele é o oficial de operações do regimento. E, sabe, estamos nessa luta contra, sabe, a insurgência sunita, nosso oficial assistente de operações. Mas sim, quero dizer, todos esses argumentos tentando justificar isso, todas essas analogias com outras coisas, tudo isso é falacioso. Tudo isso é falacioso. Não há absolutamente nada parecido com o que estamos vendo aqui, com esta sessão 219 da Câmara e depois a sessão 1217 do Senado. E também, acho que provavelmente deveríamos falar sobre o agente executivo. O que a sessão 219 faz é criar um agente executivo. E você tem agentes executivos no governo quando há, sabe, mais de uma organização institucional envolvida. Você cria um agente executivo para supervisionar o processo, certo? Para administrar o programa, certo? Então, se uma agência diz uma coisa e outra organização diz outra, você tem alguém ali administrando esse conflito e determinando os resultados. E isso faz sentido num ambiente burocrático. Nesse caso, esse agente executivo só poderá ser derrubado pelo secretário de Defesa ou pelo presidente dos Estados Unidos. Esse agente executivo terá o poder dentro do Departamento de Defesa de decidir sobre toda e qualquer questão relacionada a Israel. Então, se, eu não lembro o nome da organização específica, o Conselho de Transferência de Tecnologia de Defesa, ou seja, lá quem forem, certo? As pessoas que dizem que algo é sensível demais para ser enviado ao exterior e entregue aos nossos aliados. Bem, esse agente executivo pode dizer, não me importa, nós vamos entregar isso a Israel. E ninguém poderá fazer nada a respeito, exceto o secretário de Defesa ou o presidente americano. E escuta, então me dê um pouco de otimismo aqui. E isso vai soar como se não fosse otimismo. Me ajuda aqui. Pelo menos deixa eu terminar a frase, para que você possa fingir que vai me dar alguma boa notícia. Até a minha boa notícia aqui, a forma de apresentá-la vai parecer o contrário. Mas, num cenário em que a gente nem falou sobre a situação atual da guerra com o Irã, e para onde isso pode estar indo, e isso pode estar prestes a explodir, com o Estreito de Hormuz e Bab el-Mandeb fechados, o preço do petróleo subindo, todo tipo de problema. Não conseguimos chegar às bases deles, não conseguimos fazer nada contra eles e assim por diante. E isso pode estar se expandindo. O presidente Trump considerou seriamente expandir isso. Se ele continuar por esse caminho, então essa guerra que começamos porque Israel quis, e nunca foi por causa de armas nucleares, nunca foi por nada disso, foi só pelo que Israel queria. E se acontecer de realmente perdermos a guerra, já nos custou uma quantidade enorme de tropas, bases e dinheiro, como eu já falei. Mas se de fato perdermos a guerra e Trump conseguir, por exemplo, se ficarmos sem mísseis e agora tivermos de recuar em vergonha e humilhação, será que poderíamos finalmente dizer, certo, temos de nos desvencilhar de Israel, porque isso está custando ao nosso próprio país algo que não podemos pagar? Existe alguma possibilidade disso? Ou é isso mesmo? Mesmo que nosso país queime e afunde como Titanic, vamos continuar assim. Acho que o Império Americano está tão bem estabelecido e há tantas fortunas acumuladas, tanto por corporações e instituições quanto por indivíduos, que nem mesmo uma derrota como essa vai fazer a política externa americana cair na real. Quer dizer, nós vimos isso, Dani. Foi em 2019 que Trump começou a falar em sair do Afeganistão? Vamos ficar no Afeganistão como outro exemplo. E houve aquela histeria em Washington, D.C. Você se lembra da histeria? E então, é claro, surgiram as histórias falsas de que os russos estavam pagando recompensas ao Talibã para matar soldados americanos. E inventaram todo tipo de alegação e razão absurda para justificar porque os Estados Unidos tinham de permanecer no Afeganistão para sempre.
why the United States had to stay in Afghanistan forever. So even losing something as relatively Então, mesmo perdendo algo relativamente pequeno como o Afeganistão, em termos do dinheiro que aquilo gerava, e do simples fato de que os próprios ramos das Forças Armadas nem queriam estar lá. As únicas pessoas que queriam estar lá, imagino, eram provavelmente o SOCOM, certo? Mas o exército queria ir para a Europa, a Marinha e a Força Aérea queriam se voltar para a Ásia. Então você vê isso e vê o quanto os interesses aqui estão entrincheirados, estabelecidos. De novo, é um ecossistema. E a ideia de mudar esse ecossistema, drenar o pântano, por assim dizer, é isso que você enfrenta. Você está tentando alterar fundamentalmente a estrutura do Império Americano, mas ainda assim vimos pessoas entenderem isso. E vimos aspectos disso na estratégia de segurança nacional de Donald Trump. Então voltamos a novembro ou dezembro, quando quer que ela tenha sido divulgada. E sabe, essa estratégia de segurança nacional prevê uma reorientação da presença americana no exterior. Menos presença, menos envolvimento na Europa, menos presença, menos envolvimento no Oriente Médio, um foco mais forte, muito mais forte no hemisfério ocidental e uma maior orientação para a Ásia. Então, não sei se concordo com isso, mas consigo entender porque faz sentido. Há argumentos que sustentam esse tipo de estratégia. Mas aqui você vê que eles não conseguem nem se manter fiéis a isso. Não conseguem, sabe? Agora, essa manhã estou ouvindo falar da possibilidade de os Estados Unidos se envolverem no Mali. Acho que se os franceses não conseguiram fazer isso e os russos também não, por que não tentar? Quer dizer, essas percepções podem surgir. Pode haver gente no poder dizendo, sabe de uma coisa? O melhor para nós é parar de nos estender além do que podemos. Certo? Você está num buraco. A melhor coisa a fazer é parar de cavar. Quer dizer, às vezes aparece pelo menos esse nível de bom senso, mas ele é sufocado porque todo mundo está ganhando dinheiro com o buraco sendo cavado, certo? Então mudar tudo isso é muito difícil. Qual é o estímulo? Qual é o incentivo? Acho que as pessoas fazem essa pergunta. Tenho certeza de que fazem essa pergunta para você também. Você quase teve uma chance de entrar no governo. Mas a maioria das pessoas que você traz para o seu programa sabe que acertaram nisso, naquilo ou em outra coisa, não está sendo chamada para entrar no governo. Ninguém está ligando para elas, nenhum desses figurões de Washington, para dizer, ei, Larry Wilkerson, ou ei, Larry Johnson, seria ótimo se você liderasse nossa equipe vermelha. Isso não está acontecendo, certo? Quer dizer, porque o sistema não é estruturado com base na realidade. Não é baseado em sucesso. É baseado em narrativa. E a narrativa é a do excepcionalismo americano, da benevolência do Império Americano. E isso vai continuar. É assim que as pessoas ficam ricas. Certo, você tem razão. Isso não é otimista. Desculpe, eu pensei, bom ouvir você. E quero dizer, é uma tarde de quinta-feira, então por que não me decepcionar mais uma vez? Congresso, você e eu lamentamos, há muitos e muitos anos, bem mais de uma década, a erosão, que no começo era só uma erosão, entre o artigo 1 e o artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos, em relação a quem pode levar os Estados Unidos à guerra, se é o presidente ou o Congresso. Obviamente, era claramente o Congresso. Isso está explicitamente estabelecido. Mas todos esses presidentes, de Clinton em diante, Bush, obviamente, de forma muito mais ampla, e até Obama, em alguns aspectos menores, todos fizeram isso. Bem, então, a Lei dos Poderes de Guerra de 1973, que deveria esclarecer a divisão de poderes nessa questão, nunca foi plenamente aplicada nem sequer cumprida. Agora que ela é letra morta por completo, não há absolutamente nada. Eles nem sequer a têm. Ainda assim, o Congresso, não sei porquê, talvez você possa me dar sua visão sobre isso, a Câmara dos Representantes votou mais cedo, acho que hoje, para limitar a guerra com o Irã pela primeira vez desde o colapso do cessar-fogo. Mas, como você estava me dizendo pouco antes de entrarmos no ar, isso não durou muito, porque foi para o Senado. E o que aconteceu?
And the Senate voted it down. I think the Senate voted it down. E o Senado rejeitou isso. Acho que o Senado rejeitou por 49 votos a 47. Não vi a divisão detalhada, mas ouvi dizer que 2 republicanos votaram a favor da resolução sobre poderes de guerra no Senado. Suponho que John Fetterman tenha votado contra. Mas sim, quero dizer, o que não faz sentido, como você e eu estávamos conversando, é que a Câmara e o Senado aprovaram uma versão da resolução sobre poderes de guerra várias semanas atrás, há cerca de um mês. Então há uma resolução concorrente da Câmara dos Estados Unidos e do Senado dos Estados Unidos que, nos termos da resolução sobre poderes de guerra, tem força de lei. Agora, pessoalmente, eu não concordo com isso. Não acho que seja possível uma resolução concorrente ter força de lei. Ela precisa da assinatura do presidente. Não há outros exemplos de resoluções concorrentes que tenham tido esse peso de lei, mas isso nunca foi julgado. Então, por que o Congresso, neste caso, os democratas, está simplesmente propondo mais votações sobre isso? Provavelmente sabendo que essa votação não seria aprovada, provavelmente sabendo que não passaria pelo Senado. Por que fazem isso? Em vez de levar o governo à justiça, por que não pedem uma liminar contra a guerra, essencialmente, e pelo menos fazem com que isso seja julgado? Porque aquela medida anterior, me corrija se eu estiver errado, dizia que se o presidente Trump quisesse voltar a fazer qualquer coisa no Irã, ele primeiro teria de obter autorização do Congresso. Isso significa que se ele está considerando agora, e as notícias dizem que está, uma nova grande entrada na guerra, e na verdade, nós já estamos nela. Estamos no 12º dia. Então, basicamente, já estamos nela. Do que eu estou falando? Não é basicamente. Nós já voltamos para ela. Então, uma base pregar essa legislação existente e dizer, vamos levar isso aos tribunais, porque ela não está sendo cumprida. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí você tem, eu acho que algumas coisas. Primeiro, os democratas simplesmente querem fazer cena. Eles querem apenas encenar votações, ganhem ou não essas votações, querem as frases de efeito, querem os clipes de vídeo, querem ter o que acham que pode ser munição para usar contra seus adversários republicanos em novembro. Mas nenhum interesse real em acabar com isso, certo? Nenhum interesse real em acabar com isso. Vimos isso ontem, quando a Câmara dos Representantes aprovou a Lei de Autorização da Defesa Nacional, a NDAA, que fornece todo o financiamento de que este governo precisa para conduzir suas guerras. E se eles de fato atacarem Mali, Mali será o 8º país que o presidente Trump atacou nos últimos 16 ou 17 meses ou algo assim. Então, apesar de toda essa, você sabe, toda essa politicagem, a Lei de Autorização de Defesa Nacional é aprovada com 6 votos democratas. E qualquer pessoa que entenda um pouco do Congresso sabe que esses 6 votos foram todos autorizados pela liderança democrata na Câmara, com exceção de 1 ou 2 deles. Não consigo imaginar que teriam permitido que votassem assim se Hakeem Jeffries, Catherine Clark e outros não tivessem dito que podiam. Então isso é muito performático. E tem outro aspecto também. Pode ser que eles não queiram ir à justiça porque têm medo de que a resolução sobre poderes de guerra seja considerada inconstitucional. Aí não só perderiam no tribunal, como também perderiam essa medida performática. E então, meu Deus, talvez realmente tivessem que legislar algo constitucional que limitasse os poderes do presidente, certo? Sabe, obrigaria o presidente a cumprir a Constituição. Meu Deus, dá para imaginar isso? Sabe, eles não querem fazer isso. Então acho que é com isso que estamos lidando aqui. Apenas um desejo de fazer cena, em vez de realmente fazer algo que tenha função. E sim, será muito parecido com... Vamos ver o que acontece em novembro. Se eles chegarem ao poder, se os democratas fizerem alguma coisa a respeito desta guerra, acho que será muito parecido com 2006, quando os democratas assumiram o controle do Congresso. E sabe, George W. Bush nos levou à guerra do Iraque com mentiras, matou milhares de americanos, deixou dezenas de milhares mais feridos para o resto da vida, matou 1 milhão de iraquianos. Uma guerra criminosa,
um grande crime de guerra e também incrivelmente contraproducente para os Estados Unidos da América. E Nancy Pelosi, você sabe, tira o impeachment de pauta. Então acho que a mesma coisa vai acontecer se os democratas assumirem o poder em novembro. Eles simplesmente vão continuar encenando. E eles querem que a guerra continue, porque acham que é melhor politicamente para eles ter gasolina a $4 o galão nos Estados Unidos, chegando perto de $5 até o fim do verão. A ideia de a inflação voltar a dar as caras aqui nos Estados Unidos, falta de suprimentos, produtos em falta no supermercado, todos esses tipos de coisa. Acho que os democratas pensam que isso é melhor para eles eleitoralmente em novembro. E aí você sabe, eles vão partir daí. They'll go from there. In the remainder of the time, I wonder if you can kind of let No us tempo know que nos resta, what you queria saber se você pode nos dizer quais acha que são as possíveis ramificações disso. Você expôs o ecossistema, expôs o curso de ação mais provável, o que as pessoas provavelmente farão, independentemente da realidade no campo de batalha. Mas uma das minhas maiores preocupações é que isso continue destruindo os alicerces do nosso poder e do equilíbrio de poder, as salvaguardas que existiam. Nós basicamente já estabelecemos uma situação em que há um monarca presidencial, se é que posso usar esse termo, que agora está acima da lei, de quase qualquer lei, e que certamente tem poder unilateral para fazer com as Forças Armadas tudo o que quiser. E eu não vi limite nenhum. E com esse tipo de voto, me parece que agora vamos ficar numa situação em que há literalmente um monarca imperial que decide se vamos à guerra. É uma violação radical dos fundamentos do nosso país. Isso pode simplesmente continuar, como se não fosse nada demais. Ou você acha que isso pode se tornar um problema no futuro? Or do you think that there's going to be a problem with it in the future? Oh, I think it's going to be a worsening and worsening problem. Eu acho que vai ser um problema cada vez pior. Não acho que vai haver uma única catástrofe, Dani, que acabe com o Império Americano. Mas vai haver a falência contínua dos Estados Unidos e depois o subinvestimento contínuo no país. Então, à medida que continuamos gastando trilhões de dólares em guerras, continuamos cortando nossos serviços sociais, nossos investimentos na nossa própria economia e na nossa infraestrutura. Temos uma população mais doente, menos instruída, sabe? Todas essas coisas de um país em decadência. E junto com isso, acho que começamos a ter problemas fiscais reais. À medida que a dívida aumenta, o dólar começa a perder valor e as taxas de juros sobem. E com essa queda no valor do dólar, esta nação de importadores, porque não fabricamos nada, passa a enfrentar uma inflação muito severa, enquanto as taxas de juros continuam subindo. Então essa ideia de estagflação, ao longo dos anos, se torna quase algo comum nos Estados Unidos, porque estamos gastando 1,5 trilhão, 2 trilhões de dólares por ano com nossas forças armadas. Estamos gastando um valor equivalente com os pagamentos de juros da dívida. E não estamos investindo em nós mesmos. Não estamos fazendo nossa economia crescer em nada. Não estamos cuidando da nossa população. E acho que é assim que o Império Americano acaba eventualmente colapsando. Mas há outras coisas aqui que também podemos apontar. Vamos voltar a essa integração com o exército israelense. Nós vimos isso. Tenho certeza de que vocês têm falado muito sobre isso. O reposicionamento das forças americanas em Israel, certo? Então, antes de fevereiro, havia o quê? 2 pequenas bases americanas em Israel. Era basicamente isso. E agora, seja como for, daqui para frente haverá uma forte presença militar americana em Israel. Vamos ter esquadrões de caças lá, em regime de rodízio. Aviões AWACS ficarão baseados lá, sabe? E assim por diante. Provavelmente haverá também, dali em diante, uma equipe de combate de brigada estacionada lá, ou algo assim. Isso significa que qualquer coisa que os israelenses façam ficará ligada aos americanos. Então, qualquer ataque contra os militares israelenses, como os militares dos Estados Unidos estarão colocalizados com eles em Israel, passará a ser uma questão de autodefesa para os militares dos Estados Unidos.
Então, se, por exemplo, o Hezbollah atacar uma base aérea israelense, onde você também tenha um esquadrão rotativo de F-16, você terá também um ataque contra os militares dos Estados Unidos. E aí os militares dos Estados Unidos passarão a lançar operações contra o Hezbollah e assim por diante. E você pode escolher os cenários que quiser aqui, sabe? Então acho que essa é uma questão real. De novo, falamos sobre o Império Americano estar se expandindo demais. E isso é óbvio. Mas quando você continua estendendo demais esse império, começa a esbarrar nesses problemas de novo. Agora, mais uma vez, li hoje de manhã que estamos considerando entrar em guerra no Mali. Sério, vamos entrar naquela areia movediça? Mas, de novo, ou Cuba. Ou Cuba. Ou, sabe, em algum momento, esse regime na Venezuela vai desmoronar. Não consigo ver por quanto tempo aquele governo continua no poder, com os Estados Unidos roubando todo o dinheiro dele. O que eles têm? Mais 6 meses, mais 1 ano, 2 anos, até que alguma coisa aconteça, sabe, se desprenda por lá e surjam problemas muito reais. Eles também estão vivendo de tempo emprestado, quer dizer, todas essas coisas. E aí, claro, se você e eu fôssemos até lá de carro, fôssemos para Washington, D.C., e decidíssemos realmente nos fazer mal indo, sei lá, a briefings da Heritage, do Senas ou do CSIS, sim, sobre o que ouviríamos falar? Guerra com a China, guerra com a China, guerra com a China, certo? Então isso talvez seja o que de fato aconteça. Eu disse que não vejo um único evento cataclísmico, mas talvez seja isso. Talvez seja a coisa que realmente desfaça o Império Americano. Bem, tudo isso será auto-infligido quando acontecer. E até lá, vamos continuar sendo empobrecidos como população, todos os dias. Mas é onde estamos, até finalmente chegarmos ao fundo do poço e talvez mais pessoas se levantem e finalmente consigam assumir o controle disso. Só temos que esperar e rezar para que esse dia chegue. De qualquer forma, agradecemos por ter participado hoje. Primeiro, precisamos conhecer a natureza do problema antes de podermos resolvê-lo. E foi isso que fizemos aqui. Eu realmente agradeço. Certo. Obrigado, Danny. E nós também agradecemos a vocês. Nos vemos amanhã no Daniel Davis Deep Dive.